buscar a sua igreja. Irmãos, abra comigo a tua Bíblia. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que tem por título Enraizados pela Presença de Deus. Abra comigo Salmos 51. Vamos ler o verso 9 e o verso 10. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Você pode ler o versículo 11, todos juntos? 1, 2, 3. Este salmo foi escrito por Davi, depois do Davi cometer um deslize e cometer um pecado gravíssimo. Davi, ele é confrontado, que bênção, glória a Deus, muito obrigado. Davi, ele é confrontado pelo profeta Natã, que de imediato Davi, ele olha para si, reconhece o seu pecado, se arrepende, e Davi então ele vai orar, e este salmo é o resultado da oração de Davi, mostrando que Davi reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, e a partir deste reconhecimento, Davi ele vai clamar a Deus, vai pedir a Deus para que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. O profeta Natã, ele confronta o Davi. Davi é o escolhido de Deus para substituir o rei Saul. Os Salmos 89 e o verso 20, nós vamos ler o Senhor dizendo: eu achei Davi o meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Davi atrai este olhar de Deus para si, e levanta o Davi para ser o substituto de Saul, para governar a Israel. Só que este mesmo olhar, o Davi, ele não tem em casa. Nós vamos ver que o pai, o Jessé, ele tem um olhar para os seus irmãos, e esse mesmo olhar o Jessé não tem para com o Davi. Então, se Davi tem esse olhar de Deus, que vê no Davi as características, as qualidades que Deus buscava em alguém para substituir o Saul, o Davi não tem casa. Só que o profeta Samuel é usado por Deus para falar que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê aquilo que está externo, mas Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o oculto, Deus conhece o escondido. Nós podemos até esconder algumas coisas das pessoas, mas nada passa desapercebido diante do olhar de Deus. Davi tem o seu ministério bem sucedido. Davi é um homem bem sucedido. Davi não entra numa batalha para perder. Davi não entra em uma batalha para não sair vitorioso. E o Davi sabe que o segredo do seu sucesso, o segredo do Davi ser bem sucedido, o segredo do Davi ter inúmeros livramentos, é a presença de Deus que lhe acompanha. Só que naqueles dias era comum todo um rei, ele ir à frente do seu exército, ele guiar o seu exército nas batalhas. Só que tem um dia que o Davi não vai. Tem um dia que o Davi resolve mais tarde,
Davi resolve ficar em casa, e o Davi põe a responsabilidade de conduzir o seu exército no Joabe, que era o líder do seu exército. Davi levanta, e o 2 Samuel, no capítulo 11, e no verso 1, vai nos mostrar isso. O Davi levanta, vai para o terraço, tem nada para fazer, acordou mais tarde naquele dia, e o Davi, de repente, no terraço, Davi olha e vê a Betseba tomando banho. Aquilo atrai o Davi, mexe com Davi. A partir daquele dia, a partir daquela manhã, Davi, ele não é mais o mesmo, porque Davi começa a flertar com o pecado, Davi começa a andar numa linha fina com o pecado, e uma das coisas que eu tenho aprendido é que com a tentação não se brinca, e a palavra de Deus diz que o Davi, ele vai cometer um pecado. Davi vai se deitar com a mulher do Urias. Depois que o Davi deita com a mulher do Urias, a mulher volta, fala para o Davi que agora ela está grávida. Davi logo ele quer resolver aquele problema, e a palavra vai dizer que o Davi vai mandar chamar Urias. Davi tenta convencer Urias que Urias merece ir para casa, que Urias merece um tempo de descanso na sua casa. Só que Urias era tão leal a Davi que o Davi não consegue convencer Urias, e Urias não vai para casa. E o Davi dentro dele está pensando: eu preciso resolver esta questão. Então o Davi novamente manda trazer Urias. Davi agora serve bastante vinho para o Urias, e mesmo o Urias cheio do vinho, a lealdade de Urias continua firme. E alguém fala para Urias: Urias, vai para casa, vai aproveitar, vai curtir com a sua esposa. E alguém que sai lá fora volta correndo espantado e diz: rei Davi, Urias está deitado lá na porta do palácio, Urias não foi para casa. Então vamos chamar Urias. Urias, aproveita essa oportunidade que o rei está te dando, vai para casa, homem. A resposta do Urias foi que: como eu posso ir para casa, aproveitar com a minha esposa, se os meus irmãos e a arca do Senhor ainda estão lá no campo de batalha? Davi então começa a pensar como é que ele poderia resolver aquela questão. Davi então tem um plano, e o plano de Davi o Davi vai escrever uma carta, que para mim era um atestado de óbito. Davi vai escrever um atestado de óbito, vai entregar esta carta na mão do Urias, e o conteúdo da carta era o seguinte: Joabe, eu estou te enviando esta carta, coloca Urias onde a batalha estiver mais ferrenha, coloca Urias na frente da batalha, para que Urias seja morto. O próprio Urias vai levar para o Joabe o seu atestado de óbito, entrega para o Joabe. Quando o Joabe lê, Joabe chora, e o Joabe coloca Urias na frente da batalha. Urias é morto. Quando a notícia chega para o Davi, por um instante, o Davi tem uma sensação de alívio, porque o Davi está pensando assim: eu resolvi o problema está resolvido. Depois que Betseba ela termina os seus dias de luto, o Davi manda buscá-la, leva Betseba para o seu palácio e faz de Betseba a sua esposa. Por um momento Davi está confortável, por um momento Davi está se sentindo esperto e dizendo: eu resolvi o problema. Só que a palavra de Deus diz que não há nada escondido que não seja revelado, não há nada no escuro que não venha para a luz. 2 Samuel capítulo 12, Deus chama o profeta Natã, e ele vai até Davi, e ele diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi
entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Só que o Davi nem sabe que este homem é ele. O profeta Natã está falando da pessoa do Davi, que Deus tinha dado para o Davi reino, joias, dinheiro, nome, fama, mulheres, tudo que o Davi queria, Deus tinha dado para ele. E mesmo assim, o Davi vai olhar para a casa de Urias, e o profeta Natã, confrontando o Davi, ele disse: homem, Deus falando para ele: homem, se você tivesse necessidade de algo, era só me pedir que eu teria te dado. Era só falar para mim que você precisava de mais e eu teria te dado. O Davi, neste momento, Davi vai reconhecer o seu pecado. Nesse momento, Davi vai reconhecer que realmente Davi pecou, que realmente o Davi transgrediu as leis do Senhor. E a palavra de Deus diz para o Davi: por causa disto, a espada do Senhor jamais vai sair da tua casa. O que é interessante nós pensarmos nessa noite é que o Davi não cometeu este pecado porque o Davi deixou de amar a presença de Deus. Davi não foi pecar porque Davi deixou de amar a Deus. O Davi continuava amando a Deus. E isto fica claro para nós quando nós fazemos a leitura do Salmo 51. O salmo que nós acabamos de ler, o Davi poderia estar se justificando para Deus. O Davi poderia falar para Deus: Deus, eu estou muito arrependido, mas não tira o trono de mim, Senhor. Davi poderia estar falando para Deus: Deus, eu estou muito arrependido, eu não vou mais praticar esse erro, eu não vou mais cair nesse pecado, mas não tira, Senhor, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. O que nós lemos, o que nós vemos, o que fica claro para nós, quando nós lemos o Salmo 51, é que o Davi não está nem aí para o reino, Davi não está nem aí para aquilo que ele tinha conquistado, Davi não está nem aí para o glamour que o trono trazia, para o conforto que o trono trazia. A única preocupação do Davi: Senhor, não tires de mim o teu espírito, e não me lances fora da sua presença. É a preocupação do Davi. Davi não aceitava substituir a presença de Deus por qualquer outra coisa. E infelizmente, nós temos visto, nós temos acompanhado nos nossos dias pessoas que estão aceitando substituir a presença de Deus.
por dom, pelo talento. Então, por causa do dom, por causa do talento, para algumas pessoas a presença de Deus não é mais tão importante, porque elas sabem como fazer, porque elas já aprenderam o jeito que elas têm que fazer, porque elas já aprenderam como é que tem que subir o tom, na hora de abaixar o tom. Então leva a massa para onde ele deseja. E para estas pessoas, elas aceitaram substituir a presença de Deus. Em outras palavras, o que o Davi está dizendo é: Senhor, eu não aceito substituir a tua presença por nada. Esta semana eu estava conversando ali com o pastor Tunico, e ele disse que estava num auditório um dia, e subiu alguém para pregar, e a pessoa, quando pegou o microfone, ela disse assim: irmãos, eu não preciso nem mais ler a Bíblia para pregar, eu não preciso nem ler a Bíblia mais para pregar, eu prego a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aí o Tunico falou que ele começou a pregar e a fita enroscou, e não saía do lugar, e a fita enroscou, e foi para lá, e foi para o outro. Aí o pastor da igreja veio, pegou o microfone e falou: vai sentar, meu irmão. Eu falei para ele: se fosse eu, na mesma hora, né? Eu não preciso nem ler a Bíblia para pregar, irmão, então Deus abençoe, vai sentar, deixa alguém pregar quem lê a Bíblia. Sim ou não, irmãos? Estão substituindo, irmãos, a presença de Deus. Quantas pessoas estão trocando o tempo com Deus por causa de um serviço para Deus? O nosso serviço para Deus não substitui o nosso tempo com Deus. Alguém que diz assim: olha, eu não tenho nem mais tempo para Deus, eu não tenho nem mais tempo para ficar com Deus, mas eu estou trabalhando bastante com Deus, para Deus, eu estou fazendo isso para Deus, eu estou fazendo aquilo para Deus. Então para tudo. A coisa mais importante que nós como igreja precisamos ter é a presença de Deus. Quando Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença. O Davi sabe que o que faz divisão, o que nos separa de Deus, não são os nossos problemas, não são as nossas deficiências, não são as nossas fragilidades. O que faz separação nossa com Deus é o nosso pecado. Isaías capítulo 59 e o verso de número 2, olha o que a palavra diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Davi sabe que o que faz separação nossa e Deus são os nossos pecados. Só que o que eu aprendo com a palavra de Deus, que o pecado não é o final, o pecado não é o fim. Romanos capítulo 5 e o verso 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde existe pecado, a graça de Deus é maior. Aonde habita o pecado, superabunda a graça de Deus. Aleluia. E um passo importante para o Davi continuar desfrutando da presença de Deus é o arrependimento. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Davi era conhecido por ter intimidade com Deus. Mesmo assim, o Davi peca. Só que o pecado de Davi, o nosso pecado, não é o fim, porque onde tem pecado a graça de Deus é maior. Para o Davi voltar a desfrutar da presença de Deus, o Davi precisa passar pelo caminho do arrependimento. Volta lá comigo, Salmo 51, verso 1. Olha o que a palavra diz: ó Deus, compadece de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Percebe que o Davi poderia estar diante de Deus falando: Deus, sabe o que é? A culpa foi de Batseba. Foi ela, Senhor. Só que o Davi está diante de Deus arrependido, dizendo: foi eu. O pecado é meu. O pecado tem nome. O pecado tem CPF e precisa ser levado diante de Deus. Talvez nessa noite você é alguém aqui que possa ter cometido algum pecado, e você está aqui desanimado, frustrado, triste, achando que não tem mais jeito para você voltar a ter um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Nesta noite, a graça de Deus está disponível. Basta apenas nessa noite que você reconheça e fala: Senhor, realmente eu pequei, mas eu me arrependo, e eu quero novamente desfrutar da nossa comunhão e da nossa intimidade. Deu chute aqui, irmão, ficou tudo branco. Bom no papelzinho que não acontece essas coisas. Pronto. O Davi está diante de Deus arrependido. Na conversa do Natã, em 2 Samuel capítulo 11, Deus disse para ele que a espada jamais iria sair da sua casa, mas a graça de Deus já havia alcançado Davi, e a palavra diz que o Davi estava perdoado. O que nós mais precisamos nesses dias, o que nós mais precisamos para vencermos em 2023, é estarmos enraizados na presença de Deus. Existe um monte de gente oportunista, que tem curso aí na internet para tudo, vendendo livro de tudo, mas na verdade, irmãos, o que nós mais precisamos é estarmos enraizados na presença de Jesus, porque sem a presença de Jesus nós não temos vida, sem a presença de Jesus não existe transformação de pessoas,
Sem a presença de Jesus, a nossa pregação não tem vida. Sem a presença de Jesus, nós não veremos a nossa comunidade transformada. Sem a presença de Jesus, nós não veremos as famílias transformadas. Sem a presença de Jesus, nós não seremos uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença. Enquanto existe um monte de gente com uma lista pronta de tudo o que elas precisam para 2023, de tudo que elas precisam para se sentirem realizadas, para serem realizadas em 2023. Na verdade, a lista que nós precisamos é a palavra de Deus. Na palavra de Deus está tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos em 2023. Tudo que nós precisamos para vencermos em 2023 está na palavra de Deus. Eu quero pensar com você 3 benefícios da presença de Deus e nós vamos orar. Primeiro benefício da presença de Deus, Êxodo capítulo 33 e o verso 14. A presença de Deus nos dá descanso. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés está numa jornada para ir em direção à terra prometida. O Senhor disse para Moisés: Moisés, eu não vou com você, mas a minha presença vai. Moisés olha para o Senhor, olha e diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, então não me faça ir. O que Moisés está dizendo? Senhor, eu não aceito um substituto para a tua presença. Deus disse para Moisés então no verso que nós lemos: Moisés, então fica tranquilo, que a minha presença, ela irá com você, e a minha presença, ela vai te fazer descansar. Talvez você é alguém que está aqui ou nos acompanha pela internet, que está aqui cansado, está cansado, só que não é um cansaço físico, porque um cansaço físico, uma boa noite de sono resolve, sim ou não? Talvez você está cansado nas suas emoções, ao perceber que virou o ano, já estamos terminando janeiro e nada muda. Você continua perdendo para as mesmas guerras, você continua perdendo para os mesmos problemas, e talvez você está aqui nessa noite e você está cansado. Há um convite do Senhor para você nessa noite. Vem para a presença. Na presença você encontra descanso. Talvez é você que está tentando criar um ambiente de descanso. Só que todas as vezes que você vai para esse ambiente, que você criou um ambiente de descanso, você se frustra porque você continua cansado. Nesta noite, abra mão deste ambiente que foi você que criou para descanso. E talvez o ambiente que você criou para descansar, talvez seja dar um passo para trás. Talvez esse ambiente que você criou para descansar, talvez seja para abrir mão de algumas coisas. E mesmo dando um passo para trás, mesmo abrindo mão de algumas coisas, você percebe que isso não passa, que você continua com o mesmo cansaço. Nesta noite, abra mão deste lugar que você criou para descansar. Vem para a presença, vem para o lugar que o Senhor estabeleceu, que o Senhor criou para te dar descanso. Mateus 28:11, há um convite de Jesus para nós: vinde a mim, todos os que estão cansados,
todos os que estão sobrecarregados. Eu falei 28:11, é 11:28. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O pastor Gabriel, em uma das suas ministrações, ele disse que o nosso maior erro é quando nós nos sentimos cansados, aí nós queremos parar. E quem está cansado não deve parar. Quem está cansado precisa fazer o que, irmãos? Precisa descansar. Descansar na praia é bom, sim ou não? Descansar num resort é bom. Só que o melhor lugar para nós descansarmos é na presença de Deus. Não existe lugar melhor para nós descansarmos do que na presença de Deus. Então, se você é alguém que entrou por aquelas portas nessa noite cansado, esta palavra é para você. Não pare, não desanime, não desista. Pare, sente, descanse no Senhor, renove as suas forças e vamos para onde o Senhor tem nos chamado. Aleluia. Aí eu me lembro do Pedro respondendo para Jesus, o Pedro falando assim, depois que Jesus traz um sermão duro e fala para as pessoas, quem quiser ir pode ir, as pessoas vão embora. E aí Jesus olha para o Pedro e fala para o Pedro, Pedro, se você quiser ir, pode ir também. Aí o Pedro espantado, o Pedro olha para o Senhor, e eu penso, o Pedro falando assim, Senhor, que conversa é essa, Senhor? Eu sei onde pescar os melhores peixes, eu conheço do negócio. Senhor, o pãozinho da padaria, eu conheço o melhor padeiro aqui da quebrada. Senhor, não é isso não, Senhor. Não é por causa dos pães, não é por causa dos peixes. Senhor, onde eu vou ouvir as palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo, o peixe eu sei onde tem, o padeiro eu conheço, mas só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Número 2, Salmo 73, verso 1 até o 4. Número 2, a presença de Deus nos ensina a decidir. A presença de Deus nos ensina a decidir. Porque existe algumas vezes na nossa vida que nós não sabemos o que fazer, sim ou não? Ou só comigo? Existe algumas vezes que nós não sabemos o que fazer. E nesses dias, nesses momentos em que nós não sabemos o que fazer, surge um monte de alternativas. Surge um monte de opções. Às vezes alguém não sabe o que fazer e vai perguntar para uma outra pessoa, Felipe, olha, estou assim, estou assado, e eu não sei o que fazer. E aí, o Felipe não, porque o Felipe é crente, não é você não, Felipe, é outra pessoa. E aí alguém diz assim, o que teu coração tá falando? O meu coração está falando assim, assim, assim. Então segue o seu coração. Jeremias 17:9 diz que vai dar ruim. Coração é enganoso. Existem momentos que nós não sabemos o que fazer. E nestes momentos que nós não sabemos o que fazer, nós precisamos ir para a presença de Deus. Para a presença de Deus trazer clareza, trazer revelação. Olha o Salmo 73, o verso 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase o que, gente? Os meus pés quase se desviaram.
pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha o que, gente? Ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. O Asaf está num questionamento: como é que pode? Talvez o Asaf é alguém que passou a sua juventude se guardando, se preparando para exercer o seu ofício. E o Asaf está acostumado a ouvir convites, e Asaf diz: não, eu não vou, não, eu não posso, estou me guardando para o Senhor. Só que agora o Asaf, ele vê que aquelas pessoas que não se guardam, aquelas pessoas que não temem a Deus, estas pessoas, ele está dizendo, parece que elas não têm problema, parece que elas não têm necessidade, parece que está tendo uma injustiça. E o Asaf não sabe o que fazer. Asaf está dizendo: eu quase desviei. Quando eu tentei entender tudo isso, eu quase desviei. Eu não sabia o que fazer. Até que o Asaf vai para a presença de Deus. Verso 16 e 17. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Talvez você é alguém que está aqui e não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, se vai, se fica, se diz sim, se diz não, se entrega ou se não entrega. Vem para a presença, vem para a presença, porque enquanto Asaf estava de fora, tentando compreender tudo isso, ele fala: eu quase desviei. Mas na hora que o Asaf foi para o santuário, na hora que o Asaf vai para a presença, aí o Asaf teve clareza, aí o Asaf pôde compreender o final daqueles homens. Quando você não souber o que fazer, pratique Mateus capítulo 6 e o verso 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Porque às vezes, quando nós não soubemos o que fazer, a gente, meu Deus, eu vou procurar Dr. Lair Ribeiro, o livro de autoajuda. Ai meu Deus, eu não sei o que fazer, eu vou lá na internet, eu vou procurar aquele pastor que só fala coisa boa. Ai meu Deus, eu não sei o que fazer, eu vou abrir a minha caixinha de promessa, meu Deus. Quando nós não soubermos o que fazer, vamos para a presença, entra no quarto, fecha a porta e fala: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu devo fazer, me revela o que eu preciso fazer, Senhor. A presença de Deus nos ensina a decidir. Não decida sem ouvir a voz de Deus. Não tome decisão nenhuma antes de ouvir a voz de Deus. Sabe o que é, Henrique? É que eu estou orando já faz um mês e Deus ainda não falou. É para você continuar orando, é para você continuar buscando. Ai, Henrique, mas então até quando eu devo orar? Até Deus responder. E se demorar 3 meses, continua orando. Se demorar 1 ano, continua orando. Mas não decida antes de ouvir a voz de Deus. Número 3. Deuteronômio no capítulo 20, verso 1. A presença de Deus
nos encoraja. A presença de Deus nos encoraja. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está com você. E às vezes nós estamos diante de desafios enormes. Às vezes nós estamos diante de situações que nós pensamos: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Talvez alguém que está diante de um diagnóstico médico, e a sentença médica é: não tem mais jeito. A sentença médica é: não tem mais solução. Talvez você está diante de um desafio financeiro, e você está pensando: meu Deus, e agora? Eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus para liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não está sozinho. Você não está enfrentando isto sozinho. Quando você estiver diante de um grande desafio, não tenha medo. Não se apavore. Não volte para trás. Não entregue os pontos. Porque a presença de Deus é que nos encoraja. A presença de Deus é que renova as nossas forças. É a presença de Deus que nos capacita. É a presença de Deus que nos habilita para a batalha. Eu me recordo do Davi, de 1 Samuel capítulo 17. Quando Davi está diante do Golias, humanamente falando, era impossível vencer aquele homem. Era impossível desafiar aquele homem. Faz 40 dias que o Golias está desafiando o exército de Israel. Não tem um homem que se coloca na brecha para lutar contra aquele homem. Porque aqueles homens, Eliabe, Abinadab, Samar, eles estavam olhando para eles. Eles estavam olhando para o que eles tinham. Eles estavam olhando para a sua força bélica, para o seu exército. E quando eles olham para si, eles pensam: nós não temos condições de lutar contra esse homem. Nós não temos condições de lutar contra esse Golias. E aí vem o Davizinho, trazendo queijo. Vai chegando com quem não quer nada: vim trazer queijo. Davizinho não tem força, mas Davizinho anda mergulhado na presença. Davizinho não tem tamanho, mas Davizinho é alguém que tem experiência com a presença. O Davizinho não tem nome. Ninguém reconhece o Davi lá no cenário de guerra como um guerreiro. Ah, irmão, mas o Davizinho é alguém que está atrás das malhadas, matando urso, matando leão. Ninguém está vendo, mas o Davi tem secreto. Davi tem intimidade. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo as suas guerras no teu quarto. Ninguém está vendo. Quando diante de uma situação você se levanta na tua casa e diz: aqui não, aqui na minha casa não. Ninguém está vendo as noites de choro, as madrugadas. Sabe o que eu aprendo? Que todo mundo que tem secreto com Deus, que é alguém
que tem intimidade com a sua presença, anda calamanto e calamanara sérgia, é alguém que pode contar com a provisão divina. Esse mesmo Davi, no Salmos 23, o verso 4, o salmista Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu não vou temer. E não é porque o Davi é um guerreiro invencível, não é porque o Davi é acima da média, não é porque o Davi é o queridinho de Deus, não é porque o Davi é o escolhidinho de Deus. Davi está dizendo: ainda que eu enfrente uma situação real de morte, eu não vou temer. Eu não vou temer mal algum, porque a tua presença está comigo. A tua presença está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Nessa noite, irmãos, receba o consolo. Seja consolado pelo Espírito. Se permita nessa noite ser tocado pelo Espírito. Se permita nessa noite ser renovado pelo Espírito. Se permita nessa noite renovar a sua aliança com a presença de Jesus. Talvez você está aqui e você está dizendo assim: é verdade, eu reconheço que eu não estou inserida nesta presença, ou inserido nesta presença como eu gostaria, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu fiz algo que Deus não se agradou, e hoje eu não me sinto mais, eu não me sinto mais parte, eu não me sinto mais digno, eu não me vejo mais sendo tocado por esta presença. Nesta noite, este lugar não é um lugar de julgamento. Este lugar não é um lugar onde nós apontamos o dedo. Este lugar nós temos aprendido a olhar para dentro de nós. Este lugar é um lugar de graça. Este lugar é um lugar onde a graça de Deus está disponível. Este lugar é um lugar onde nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar a rota, nós podemos pegar um caminho diferente, nós podemos sim novamente entrar no lugar santo. Nós podemos sim novamente entrarmos neste lugar onde nós somos acolhidos, onde nós somos perdoados, onde nós somos limpos, onde nós somos transformados. O véu se rasgou de cima e embaixo, onde os religiosos queriam entrar neste lugar da presença de Jesus por méritos próprios, pelos seus próprios esforços. O que nós aprendemos com a palavra de Deus é que a palavra de Deus, que a Bíblia, que o reino de Deus, que o Evangelho nos dá novas oportunidades. Em Jesus, em Cristo,
nós temos uma oportunidade. Jesus morreu na cruz para nos dar uma nova chance. Jesus morreu na cruz para nós compreendermos que o pecado não é o final. Ao terceiro dia, havia uma sentença sobre nós, havia um escrito de dívida. Todos nós estávamos condenados. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas ofensas. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele diz: vinde a mim. Vem, quem está cansado, vem. Em Isaías ele diz: vem, quem tem sede, vem, é de graça, vem, pode vir. E o Salmo 51 nos ensina esta verdade. Por pior que foi o erro, por pior que foi o pecado, o Davi arrependido tem uma segunda chance e pôde novamente desfrutar da presença de Deus. Por favor, fique de pé. Nesta noite, se permita, se abra, mergulhe nesta presença. Talvez nessa noite nós precisamos fazer a oração do Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Volta a dar-me a alegria da salvação. Porque talvez nesses dias você possa ter perdido a alegria da salvação. Volta a dar-me, Senhor, a alegria da salvação. Converse com Deus. Converse com Deus. A presença de Deus está entre nós. A presença de Deus quer tocar a nossa vida. Na presença de Deus, nós não temos falta de nada. Na presença de Deus, não nos falta nada. Entre neste lugar.